Really? Thank you. Não, não é uma utopia para achar que podemos fazer isso de forma voluntária. É muito difícil quando você vive num país estatista imaginar como seria viver num país livre. Um país verdadeiramente livre, onde o Estado faz tão pouco. Primeiro vamos concretizar o que isso significa. Eu não sei a porcentagem do PIB o governo gasta aqui no Brasil. Mas você não precisa de umas forças armadas e você não tem polícia porque tem muito crime e o seu sistema de justiça é altamente corrupto e ainda assim gasta muito dinheiro. Mas se voltarmos ao mais próximo que já vimos do capitalismo, os Estados Unidos no final do século XIX, o governo americano nunca gastou mais do que 3,5% do PIB. Hoje gasta 20 a 21. Então você poderia cortar 80% do orçamento e ainda ter forças armadas, polícia e tribunais decentes. 80% desapareceria. Imagina todo mundo receber um corte de 80% nos impostos e eliminamos a dívida. Como seria uma economia incrível, o crescimento que teria, a riqueza que seria criada, como estaríamos melhor e teríamos um sentimento de maior liberdade. Então, agora você diz, não acreditamos na coerção, então como vamos eliminar esse último pedaço de impostos? Primeiro vamos chegar lá e depois a gente vê um debate de como financiá-lo. Ayn Rand escreveu um ensaio, o Capitalismo, um Ideal Desconhecido, que eu acho que não existe ainda em português, mas será em breve traduzido. Eu incentivo a todos a ler quando for lançado. Mas ela tem um ensaio sobre essa questão. Ela diz, vai demorar para chegar lá. Tem muito ainda que precisa se cortar antes de chegar a esse ponto. E tem muito entendimento que temos que ter sobre o papel do governo antes de poder cortar. Então, tem muita educação, muito debate que precisa acontecer até chegar lá. Aí, como você financia os poucos recursos necessários para defender as fronteiras e ter polícia e tribunais? E ela deu 2 exemplos do que você poderia fazer. Uma taxa por serviços. Alguns serviços poderiam ser oferecidos por taxa. Por exemplo, nós temos um contrato entre nós. A gente poderia ter só arbitração e mediação. Mas se queríamos que fosse fiscalizado pelos tribunais, teríamos que pagar uma taxa de antemão para que a justiça tenha supervisão. Mas eu acho que muitos fariam, pensem em grandes contratos com grandes empresas, que financiaria facilmente o sistema de justiça por meio das suas taxas. Mas e o resto? Tem muito mais dinheiro que seria necessário. E aqui eu acho que é difícil, se você é latino-americano, ou israelense, ou europeu, a entender isso. Por causa do tipo de mundo em que vivemos. Mas eu creio que as pessoas dariam doações ao governo. Como americano, é fácil imaginar isso. Quando chegamos ao ponto onde estamos livres dessa forma, seremos ricos, bem mais ricos que hoje. Mas também teremos essa autoestima que já tratamos. Eu tenho confiança. Minha vida é minha. Vamos acreditar nisso, senão não chegamos lá. Minha vida é minha, para viver da forma que eu achar melhor. E eu quero lidar com outros seres humanos como agente de troca, não como sanguessuga. Não como um free rider, um princípio econômico, mas sim como alguém que entra com o processo de troca. Se alguém está me dando segurança contra invasores, ou fraude, ou assassinos, eu quero pagar por isso. Eu não quero ser um sanguessuga. Será que 100% das pessoas vão acreditar isso? Não, mas e daí? A minha crença é que o problema vai ser que o governo vai ter dinheiro demais, que não é algo bom. Então teria que ter um limite constitucional, eles têm que devolver, porque eles iam receber demais. Porque seríamos tão generosos. Imagina viver na verdadeira liberdade, onde você faz todas as escolhas para a sua vida e ninguém pode lhe coagir, ninguém pode lhe forçar. E a polícia não está buscando
chamados criminosos que não fizeram mal a ninguém, onde não tem vítimas, e o Estado decidiu que é um crime. Drogas é um bom exemplo. Por que temos leis contra drogas? Alguém disse que faz mal. Eu acho que faz mal. Mas se eu quiser cometer suicídio, não é da conta do Estado. E uma vez que eles começaram a regulamentar essas drogas, eles vão regulamentar os remédios também, que já fazem. Você tem que regular tudo. E se a polícia está indo às pessoas porque aquilo que eles querem injetar nas suas veias, que faz mal só a eles, não a mim, em vez de me proteger, aí eu ficaria feliz em dar um cheque para a minha polícia porque eu estou recebendo o valor. Eu sei que isso parece uma utopia. E o mais cínico, que é uma cultura, o mais utópico que isso parece, e o Brasil é uma cultura cínica. Eu venho do Israel, que também nós somos muito cínicos. E nós somos cínicos porque nosso governo é corrupto. É envolvido em todos os aspectos da nossa vida, faz um monte de coisa, e a gente não acredita que as pessoas são generosas. As pessoas estão... Nossa experiência é pessoas que querem trapacear o tempo todo, mas isso não é a vida sob a liberdade. Então, eu não hesito em dizer que teria mais que dinheiro suficiente da geração de receita voluntária para o governo. Última pergunta. Deu? Obrigado.